Os 5 macacos mais inteligentes do planeta dos macacos. Em quinto lugar, Bad Ape. Bad Ape apareceu pela primeira vez no final da trilogia de César. Ele era um símil de zoológico e ele imaginou que o seu nome era Bad Ape pelo fato dos humanos o chamarem desse jeito. Embora Bad Ape não perceba a negligência que sofreu no zoológico, ele reconhece que os humanos tendem a não ser amigos dos mamacos e os temem. Ele aprendeu a falar apenas observando os humanos. Ele também foi o único símil do seu zoológico a conseguir sobreviver aos humanos. Se não fosse pelo Bad Ape, Maurice e Rocket poderiam não ter descoberto os esgotos que seriam usados para escoltar os outros macacos para um local seguro. Em quarto lugar vai ficar o Maurice. Maurice é um dos poucos macacos da trilogia original que se mostrou não ser um lutador. Maurice é um orangotango e mesmo antes da gripsímia ele se mostrou ser capaz de conhecer linguagens de sinais, ele já falava em línguas de sinais. E Maurice foi um conselheiro muito importante e leal de César. Apesar de não ser um lutador, Maurice era uma figura sábia e gentil que conseguia fazer conexões com qualquer pessoa e de qualquer raça, e estava sempre pronto para dar uma chance para a paz. Maurice também foi responsável por escrever os livros que carregaram o legado de César. Em terceiro lugar vai ficar o vilão Próximo César. Próximo César é um líder tribal que conseguiu distorcer todos os mandamentos e ensinamentos do César. Tudo isso em seu benefício próprio. Isso foi uma jogada genial considerando o status de Messias alcançado por César. Próximo César, que foi inteligente o suficiente para saber que se encontrasse as tecnologias antigas humanas, era um caminho para avançar o controle de um mundo já quebrado. Em segundo lugar vai ficar ele, Koba. Koba é um dos vilões mais inteligentes e fascinantes da franquia Planeta dos Macacos. Mesmo antes do ALZ-113, Koba já mostrava sinais de inteligência, e isso fez com que ele fosse escolhido para os testes do medicamento. O seu desejo de vingança se manifestou na traição de César e da sua espécie, iniciando uma guerra com os humanos. Koba era inteligente e conivente e precisava ser para executar um plano tão cruel. O pior é que, ao contrário dos outros personagens da franquia, a guerra planejada por Koba se concretizou mesmo após a sua morte, o que resultou na destruição de grande parte do que restou da humanidade. Ao mesmo tempo que levou a enorme perda do lado dos macacos. E o mais inteligente não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que ele, César. Inteligência é difícil de definir e de quantificar, mas vendo tudo o que acontece por trás do César, é muito fácil definir que ele é sim o macaco mais inteligente, pois ele cresceu com humanos incrivelmente inteligentes que os ensinaram bem. Ele foi o primeiro macaco a falar e se tornou líder de um exército e também de uma tribo. Ele foi responsável por libertar os macacos mais de uma vez e também foi responsável por torná-los inteligentes. É válido lembrar que, assim como Will foi responsável por criar o ALZ-113 que deu início à gripsímia, o César foi responsável também por propagá-la, pois ele pegou o medicamento e jogou ao ar no santuário de chimpanzés, tornando os chimpanzés do santuário inteligentes. César tinha tudo e o mais impressionante de tudo, foi capaz de se manter firme apesar de uma dor incrível, tanto física quanto mental. César foi o mais forte e um dos macacos mais inteligentes visto ao longo da série de filmes.